Eu fiquei 6 anos depois que eu me converti no banco. Eu não pude subir no altar por 6 anos. A pastora Ludmila Ferber, na época, era minha pastora. Foi minha pastora há 16 anos, tá? 16 ela foi, minha pastora. Ela era líder do louvor da igreja. E ela é uma mulher de Deus tremenda. E ela dizia assim, ó, pra mim: você não pode subir no altar. No início, né? Na época, eu ficava até com raiva dela. Falava, ai, que panelinha. Eu ficava com raiva no início. Só que na medida que eu fui amadurecendo em Deus, eu comecei a entender que ela fazia aquilo não era panelinha, era amor, entendeu? Eu me lembro uma vez até que a gente estava ouvindo ela ministrar. Eu acho que ela nunca vai nem lembrar disso, porque Deus tomava a pastora Ludmila, ela é profeta. E eu me lembro que ela falou assim, para subir no altar, nunca vou me esquecer uma palavra dela que ela falou assim, é panelinha sim, panelinha de quem quer pagar o preço, panelinha de quem quer se consagrar, pode até virar uma panelona, né, gente? Mas a panelinha significa os separados, os escolhidos. Sabe? Não é quem canta bem que está capacitado para subir no altar. Não é quem toca bem que está capacitado para subir no altar. Claro que queremos juntar o talento com a santidade. Mas o que nos capacita para subir no altar não é o nosso talento, é o caráter de Cristo em nós. É a santidade que é a marca do caráter de Cristo em nós. Ou seja, eu quero unir tanto o talento quanto a santidade. Tanto a santidade quanto o talento. Também não quero botar uma pessoa que é santa no altar que não canta bem, que não sabe tocar. É óbvio, gente. Às vezes não tem ninguém que toque bem e que seja santo, então eu vou botar um CD, vou pegar lá um CD do Diante do Trono, vou pegar lá um CD do pastor Cirilo, vou pegar lá um CD da pastora Ludmila, da Nívia, vou lá colocar e vou ministrar o louvor com um CD. Por quê? Porque é melhor eu fazer dessa forma e preservar o altar do que, em nome de aparecer, em nome de agradar o público, eu profanar o altar com fogo estranho, com pessoas que não estão consagradas. Vocês estão me entendendo? São anos. E sabe como é que eu aprendi? Anos que eu prego isso. E sabe como é que eu aprendi sobre isso? Na pele, ó, vivendo na pele. Eu era cantora de música do mundo, cheguei na minha igreja, amava Jesus, criei em Jesus, todos me amavam, me aceitavam, me davam carinho, me cuidavam, mas eu não podia pisar no altar da minha igreja. E um dia eu fui bater boca com meu pastor, que era o marido da Ludmila na época, eu fui bater boca com ele, ele era meu pastor, foi meu pastor há 16 anos, hoje não é mais. Mas eu fui bater boca com ele e disse: por que eu não posso cantar na igreja? Tem uma irmã lá que não canta tão bem quanto eu canto melhor. Ele olhou para mim e disse: minha filha, você não entendeu ainda que nós estamos te protegendo. Aí eu falei: protegendo de quê? Porque na minha cabeça, que cantei no mundo a vida inteira, o altar era palco para dar show. Eu não entendia que o altar era a linha de frente da batalha de guerra. Então ele falou: minha filha, eu estou te protegendo, nós estamos te protegendo, eu e a Ludmila estamos te protegendo. Eu falei: de quê? Ele falou: você não entendeu que quando você pisa no altar, o lugar se transforma na linha de guerra. O culto é uma guerra espiritual pela conquista dos céus da cidade. Ele falou: se você subir com a brecha que você tem, a brecha era, eu cantava no altar do mundo. Eu cantava no altar do capeta, sem saber que era do capeta, eu nem sabia. Eu fazia parte do grupo dos ignorantes. Eu não fazia parte do grupo dos rebeldes que sabem que está errado e querem errar. Não, eu era uma ignorante. Então o que eu fiz? Eu falei: o quê, pastor? Sério? Tem isso, pastor? Meu Deus, ele falou: sim, nós estamos te protegendo, filha. Nós queremos te resguardar. Aí eu falei: pastor, não quero mais subir, não. Deixa esse assunto para lá. Nunca mais eu pedi para subir no altar enquanto eu cantava no mundão. Subir no altar com a mão suja, coração sujo. O que a palavra de Deus diz? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor é o altar. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não se brinca. Agora você imagina o que pode acontecer com uma pessoa que canta no altar do mundo músicas que invocam demônios, ou que invocam espíritos de adultério, ou que invocam espírito de bebedice, de vício em bebida, em droga. Imagina se uma pessoa dessa abre a boca para invocar um negócio desse e depois resolve subir no altar de Deus. Ô, gente, a pessoa só corre o risco só de morrer. Só, entre aspas, só. E eu entendi isso. Eu tive pastores que me confrontaram na cara. Não era porque eu era artista
que eles ficaram com medinho de me perder. Ai, a gente não pode confrontar, né? Vai que a gente perde, né? Tem outras igrejas aí de olho no meu artista aqui. Se eu confrontar, o artista vai ficar magoadinho e vai sair da minha igreja, vai para a igreja ali do meu inimigo. Pois eu não tive esse tipo de pastores covardes que ficam se vendendo para falar só o que o outro quer ouvir. Não, eu tive um pastor e uma pastora que tiveram a coragem de me confrontar. E é por isso que eu tenho reproduzido esse caráter de confronto. Porque sem confronto não há mudança. Eu recebi confronto. Foi o confronto que fez eu ser uma pessoa que hoje eu não sou estrela. Eu sou serva. A única estrela na minha vida é Jesus Cristo. Estrela é Jesus. Eu não sou estrelinha, não. Estrelinha é Jesus. Agora, peraí. O tanto de gente na igreja. Eu conheço, eu não vou dar nome, mas o tanto de artista que chega na igreja e é tratado VIP, é tratado com bajulação. Como que um artista desse vai se converter? Como que essa pessoa vai abandonar o mundo? Eu me lembro, eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber de quem eu tô falando. De uma mulher que ela foi casada com um grande jogador de futebol aqui no Brasil. E o marido dela tinha um apelido de rei do futebol. E aí ela era crente e o marido não. E aí ela ia a muitas igrejas, e um dia a gente se encontrou numa gravação. Nós fomos fazer uma gravação juntas. E aí eu perguntei pra ela, você consegue levar seu marido? Marido jogador de futebol famoso. Eu falei, você consegue levar seu marido, famoso, gente, mundialmente, não só no Brasil. Perguntei, você consegue levar seu marido na igreja? Você consegue fazer esse processo de levar ele na igreja? Você consegue carregar ele, levar a culto, né? Já que você é uma cantora gospel, você é uma ministra, você é uma missionária. Ela olhou pra mim e falou, olha, Sara, eu até consigo levar ele de vez em quando. Mas sabe qual é o problema? Eu falei, qual? Ela falou, é quando eu entro com ele nas igrejas. Os pastores, quando vem o meu marido, quando eles reconhecem o meu marido e quando eles identificam que eu estou chegando com ele dentro da igreja, os pastores só faltam ajoelhar e prestar adoração. Ela me contou de um episódio de uma igreja que ela chegou com o marido dela, que o pastor ficou tão emocionado quando ela entrou com o marido, que o pastor falou, ai, que honra receber o rei na minha igreja, porque ele tinha tipo apelido de rei do futebol no Brasil. Aí eu te pergunto, um cara que não é crente, um cara que é do mundo, chega na igreja, ele escuta o pastor, que é o representante de Jesus Cristo daquela igreja, a pessoa que fala em nome de Jesus naquela igreja, o pastor chega para ele e chama ele de rei. O que é isso? Isso é a realidade das igrejas. Um coração fraco, inclinado para a idolatria, inclinado para a bajulação, inclinado para babar ovo de gente famosa. Em vez do pastor dizer, a paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo, aqui você é livre para ser uma pessoa normal, fique à vontade, ninguém vai poder filmar você, ninguém vai poder te fotografar, aqui você pode ficar à vontade. Sinta-se à vontade na casa do nosso Rei Jesus Cristo. Mas não, a igreja brasileira ela é despreparada para receber a classe artística, ela é despreparada para receber gente famosa e rica, fica todo mundo embasbacado, ridículo! E mais, é despreparada para lidar com a seriedade do altar. Eu me lembro quando eu me converti que eu ia às vezes visitar alguma igreja e as pessoas me conheciam porque eu era artista famosa do mundo e as pessoas diziam assim, ai, canta aqui no altar da nossa igreja. Igrejas que não eram a minha igreja, tá? Falavam, canta aqui no altar, dá uma palhinha, canta algum louvorzinho aqui, olha, deixa Deus te usar. Quando eu entendi que o altar era um lugar de perigo, de morte, eu falei, gente, que irresponsabilidade! Como é que uma pessoa chama? Eu cantava no mundo, eu não estava pronta, eu não tinha condição de subir ali. Isso ia me tornar vulnerável ao mundo espiritual. É muita irresponsabilidade desse povo. É muita, muita. E isso é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês.
Tem situações que Deus não vai cobrar de quem perdeu a vida, de quem caiu. Tem situações que a conta não vai para essa pessoa que caiu. Sabe para quem vai a conta? Para a liderança da igreja. Tem situações que a conta vai para os pastores no dia do juízo. E vocês sabem por quê? Porque Deus, o justo juiz, sabe que a pessoa que era do grupo dos ignorantes errou por falta de conhecimento. Então Deus não vai cobrar do ignorante, vai cobrar de quem, não deu o conhecimento. De quem tinha poder de ministrar, de quem tinha poder de falar, mas se calou para manter a boa vizinhança, para não perder a ovelhinha famosa e rica, para não perder o dízimo alto da ovelhinha famosa e rica. Isso é podre, tá? E isso acontece o tempo inteiro. Então eu quero que vocês entendam que eu tenho testemunho. E o meu testemunho de transformação. Transformação é esse. Eu era desse grupo, desse grupo. Um grupo de pessoas que eu errei muitas vezes no começo da minha vida, da minha conversão. Eu errei logo no início. Foram 2 anos de muito erro assim, na minha caminhada inicial. Mas à medida que eu fui caminhando, eu tive líderes que falaram na minha cara a verdade. Ai, Senhor, eu não vou temer, eu vou falar. Doa quem doer. Porque o Senhor está falando comigo. Shows! Escuta, me escuta, me escuta. Me escuta, shows são cultos disfarçados. Eu pertencia a um grupo que não sabe disso. Eu estava ali trabalhando achando que show era só entretenimento. Eu era artista de show do mundo. Um dia Deus começou a me mostrar e usou meus pastores para me dizer. Minha pastora Luciana Leal, mulher do pastor Café. A minha pastora Luciana foi minha primeira discipuladora, mesmo que confrontava, falou na minha cara, shows são cultos. Eu me lembro de uma palavra que ela me deu, que eu chorei, ela falou para mim assim, para de inventar desculpa, que esse é teu trabalho. Você não tem fé suficiente para largar isso por Jesus. Você não crê o suficiente para crer que Jesus vai te suprir. Eu chorei porque ela falou a verdade. Eu ainda não tinha fé suficiente. Eu ainda não conseguia acreditar que Deus ia me suprir. Eu achava que eu precisava do meu trabalho secular. Quando Deus, Ele tem muito mais pra gente no altar. Ah, mas a fulana tinha tanto talento, mas o Beltrano tinha tanto talento, mas o Cicrano tinha tanto talento. Ah, se tinha tanto talento e acreditava em Deus, por que não empregou o talento para servir a Deus? Por que não pegou esse talento todo e honrou e glorificou o nome de Deus com o seu talento? Ah, por que isso, por que aquilo? Não, é por grana. É por causa do mamon, do espírito do dinheiro. Pela fama, pela idolatria, pela exaltação que o mundo oferece. Eu posso falar, eu tenho autoridade para falar, porque eu larguei tudo isso por Jesus. Larguei mesmo. Botei a mão no arado e nunca mais olhei para trás. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Você não vai me ver cantando em carnaval do mundo. Você não vai me ver cantando em boate do mundo, show de música do mundo. Se algum dia eu fizer uma turnê e você ouvir... Pastora Sara Shiva fez uma turnê de um disco que ela lançou. E você entrar dentro da minha turnê, no meu show, você vai ver louvor do início ao fim, adoração do início ao fim, celebração a Deus do início ao fim, o nome de Jesus sendo exaltado do início ao fim. Nunca! Se você me ouvir falar, pastora retomou carreira de cantora, Sara Shiva, se acontecer, não sei se isso vai acontecer comigo alguma vez, mas se acontecer, Deus falar, retoma tua carreira, faz uma como é que fala... Uma temporada numa casa de shows, e você ouvir falar que eu estou fazendo uma temporada do meu disco, você pode saber. É louvor do começo ao fim, é adoração do começo ao fim. É culto declarado para Jesus. Não é disfarçado, não é declarado. Porque para Jesus eu vou fazer declarado.
O nome dele tem que ser exaltado. Mas muita gente fica pra mim, me babando. Eu falo, pode parar com essa palhaçada. Pode parar com essa palhaçada. Por isso que eu falo mesmo rasgado. Por isso que eu não tenho jeito muito doce. Porque eu não quero gente me idolatrando pra cima de mim, me bajulando, não.